Well, that scratching is making me itch. Oi pessoal, bem-vindo ao meu consultório, eu sou o Rodrigo Bezoco, eu sou hipnoterapeuta e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês do nosso comportamento. Muito se fala em aceitação, né? Eu preciso ser aceito por um determinado grupo, uma criança que quer ser aceita na vida dos pais, quer pertencer à vida dos pais, então a gente tem a situação da aceitação e do pertencimento. A gente fala muito de, eu preciso emagrecer, os nossos padrões emocionais e os nossos padrões comportamentais. Mas da onde isso tudo veio? Você não sabe de onde tudo isso veio? Então fica um pouquinho aí, que daqui a pouquinho você vai saber, porque eu faço questão de te explicar isso. Bom, antes de explicar para você isso tudo, eu gostaria de falar para você que eu tenho um curso, e esse curso ele é ministrado no Rio de Janeiro. Ele é um curso que tem composto por 4 módulos, onde eu, como professor, eu levo o meu aluno do básico até o avançado. O que seria do básico ao avançado? Seria o conhecimento de técnicas básicas e até mais simples para você começar a atender algumas pessoas num consultório, né? Com a hipnose clínica ou a hipnoterapia, até uma metodologia mais avançada, trabalhando com regressão pela emoção, terapia de partes, enfim, terapia da cadeira modificada, terapia do perdão, vários tipos de terapias dentro de um único pacote. Eu gostaria de convidar você para ficar ligadinho ou ligadinha no meu Instagram, porque é no Instagram que eu divulgo todo o calendário do meu curso. Eu vou ficar muito feliz em ter você em sala de aula. Vamos lá, pessoal. Bom, tudo acaba sendo explicado no nosso período da época primitiva. Rodrigo, sim. A gente fala que a gente vive numa sociedade machista, né, onde nós temos comportamentos machistas. Bom, se a gente chama um comportamento primitivo de machista, sim, nossa sociedade é machista. Porque na verdade nossa sociedade ela é primitiva. Em que sentido? Ela é primitiva no sentido de era o homem quem saía de sua caverna para prover o alimento à sua família, a seus filhos e à mulher, tá? E hoje em dia o que a gente vê, pelo menos até um tempo atrás, hoje as coisas ainda bem estão mudando. Era o homem quem saía para prover o alimento, para trabalhar, e a mulher cuidava da casa e dos filhos. Hoje em dia, com a evolução dos tempos, as coisas estão mudando e às vezes a gente vê até o inverso. O homem cuida da casa e a mulher sai para prover o alimento, né, o sustento. Porém, quanto tempo levou até que essa mudança fosse gerada? Muitos milhões de anos, porque até então a gente vivia numa sociedade de comportamento primitivo, onde era o inverso, era só o homem que saía para prover o sustento e a mulher cuidava de sua prole e da casa. Naquela época, eu vou falar sempre assim de forma resumida, porque dentro do meu curso e em algumas lives eu acabo aprofundando ainda mais sobre esse assunto. Mas só para você começar a entender algumas coisinhas. Na época primitiva, a gente tinha escassez de alimento ou abundância de alimento como hoje? Muito provavelmente você respondeu escassez, porque não havia muita quantidade de alimento em todos os lugares, né? Então, por isso que o homem primitivo ele tinha que sair para caçar e durava o dia inteiro, porque não era sempre que tinha caça. Ao invés de ir no mercado, comprar seu alimento e em 1 hora tá em casa. Então, como havia escassez de alimento, a nossa mente, quando eu falo nossa mente, entende-se também nosso corpo,
tá? Porque mente e corpo estão interligados, né? Ligados, conectados pelo sistema nervoso. Então, a nossa mente entendia que, havendo escassez de alimento, quando você se alimentava, você ia ficar um longo período sem comer. Ou seja, não se sabia em que momento haveria um novo alimento. Não sabendo quando iria ter um novo alimento, inteligentemente, nossa mente começou a fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos estocar energia, porque se houver um grande tempo sem alimento, a gente tem energia estocada. Só que a nossa mente ela é muito inteligente, ela começou a estocar a energia em forma de lipídio, gordura. E por que gordura? Porque se for comparar a gordura com carboidrato, por exemplo, que é uma outra fonte de energia, ou até mesmo a fosfocreatina, o ATPCP, entre esses, a gordura é que leva mais tempo para ser quebrada, gerando energia para o ser humano. Como ela leva mais tempo, ela ia demorar um tempo maior para acabar. Ela ia prolongar. Então ela lentamente ia fornecendo energia para o ser humano, correto? E ia continuar ali até a próxima caça, até o próximo alimento. Também por causa disso, o nosso cérebro começou a, entre aspas, empacotar emoções e comportamentos. Como assim empacotar emoções e comportamentos? É aquilo que a gente chama de padrões. Padrões emocionais e comportamentais. A nossa mente entende na primeira infância que quando surge uma emoção X, não vai aparecer vários comportamentos para que a gente escolha um comportamento, para que a nossa mente gaste energia escolhendo sempre um comportamento. A nossa mente vai entender que quando surgiu uma emoção X, surgiu junto um comportamento X. E na segunda vez que essa emoção X surge, ele já entende que é para trazer o comportamento X, e ele vai criando um pacote, um padrão. Toda vez que X emoção surge, X comportamento surge e vai dar saída a um comportamento. Ou seja, cria-se esses pacotinhos que eu digo para ilustrar, tá bom? É só uma metáfora. Então cria-se esses pacotinhos, porque seria muito gasto de energia surgir uma emoção X e a mente entender, poxa, mas eu posso me comportar de forma A, B, C, D, E, F, G, são muitas opções. E a nossa mente, ela não quer gastar energia a ponto de, sabe? Nossa mente é primitiva, ela não entende que hoje a gente tem abundância de alimento. A nossa mente não se desenvolveu a tal ponto. Então ela ainda compreende que está naquele sistema de economia de energia. Então ela age dessa forma. Ela age estocando gordura e ela age padronizando emoções e comportamentos. E quando ela age padronizando emoções e comportamentos, quando a gente tenta mudar um comportamento e coloca um outro comportamento que não é congruente, não é coerente com aquela emoção, surge o que a gente chama de autossabotagem. Autossabotagem nada mais é do que anular um comportamento novo por não gerar congruência com a sua programação aqui dentro da sua mente. Não gera congruência com as suas emoções. Então, cai esse novo comportamento e volta o comportamento antigo. Aí a gente fala, putz, sabotei tudo. Sabotou tudo. Sabotou porque não adianta mudar nada pelo comportamento. Tem que olhar sempre para as emoções. Rodrigo, e aonde surge o grande lance da aceitação e do pertencimento? Também na época primitiva. Muita coisa do nosso dia a dia é explicado pela época primitiva. O homem primitivo, ele morava num edifício em São Paulo, luxuoso, grande e lindo, ou ele morava numa caverna no meio de uma floresta? No meio de uma floresta, dentro de uma caverna, muito provavelmente. E quando ele ia caçar, era um lugar muito perigoso, ou tinha segurança, policiamento em tudo que era lado. Era muito perigoso. E era muito perigoso de quê? De pequenas lagartixas e baratinhas, ou animais super silvestres, animais que trazem perigo para a vida da pessoa. Animais que trazem perigo para a vida da pessoa.
Boa parte daqueles já estão em extinção e outros estão em zoológicos por aí, né? Então, o que era mais seguro para esse homem primitivo? Ir caçar sozinho ou ir caçar em grupo, em bando? Eu aposto que você respondeu em grupo, em bando, e tá certo. Porque se ele fosse sozinho, muito provavelmente ele iria morrer, ok? Quando ele vai caçar em grupo, ele ganha pela maioria. Já percebeu, já ouviu falar que quando um urso, acho que é um urso, ele se aproxima, você tem que ficar parado e abrir os braços, porque ele vê o seu tamanho, o seu volume. Eu acho que é o urso, não tenho certeza não. Me corrijam, por favor. Mas na época primitiva ganhava-se em volume maior número. Muitos animais não veem pessoas separadas juntas. Vê um grande volume de gente e acha que é uma única coisa. Porém, para esse homem primitivo ser aceito, olha aí a palavra aceitação, para esse homem primitivo ele ser aceito num grupo, ele precisava mostrar que ele pertencia àquele grupo. E para ele mostrar que ele pertencia àquele grupo, vamos pensar um pouco. Você já viu uma pessoa totalmente nerd, óculosinho, cabelinho no gelzinho, todo engomadinho, no meio de um grupo de metaleiros, roqueiros? Muito difícil, né? Tudo de preto e o nerdzinho lá de óculos todo engomadinho. Não tem. Não é preconceito, mas é simplesmente porque não é do mesmo grupo, não fala a mesma língua, não tem os mesmos hábitos e comportamentos. Lá era a mesma coisa. Não cabia um homem primitivo fraco num grupo de homens primitivos guerreiros que queriam sair à caça a todo custo, guerrear para levar seu sustento para a caverna. Então ele teria que mostrar para aquele grupo que ele era igual, era semelhante às pessoas daquele grupo, para aí sim ele ser aceito, ou seja, ele se ligar que ele pertence àquele grupo. Entende? Então hoje em dia também existe esse comportamento. Como? Basta olhar para uma criança. Uma criança, geralmente, quando ela acha, ela sente a criança, ela não pensa, ela não racionaliza. Ela sente, ela vê, percebe e sente. Quando ela percebe, sente que ela não pertence à vida, por exemplo, do papai, comece a perceber que depois de um tempo que ela perceber isso, ela vai começar a reproduzir o comportamento do papai. É por isso que muitas pessoas falam, cara, eu abomino o comportamento do meu pai, mas eu repito essa porcaria, tá entranhado em mim. Olha na sua infância, se você, aquela criança, era mais aceito pela mãe ou pelo pai. Às vezes o pai era totalmente ausente, às vezes o pai trabalhava muito fora, mas a criança não entende que papai está ausente porque trabalha muito tempo fora. Para aquela criança, o pai simplesmente está ausente. E ele não faz parte, ele, criança, não faz parte da vida do pai. E é assim que acontece. E aí, para se sentir aceito, ele tem que mostrar que pertence à vida do pai, que é semelhante a ele, assim como o homem primitivo. Como? Reproduzindo os comportamentos do pai. Se o papai é agressivo com a mamãe, verbalmente, etc., a tendência é que a criança, de forma inconsciente e instintiva, vá reproduzir esse mesmo comportamento agressivo com a mamãe. Ou seja, mamãe e papais, cuidado, vocês podem estar criando uma criança adoecida. Isso daí foi só uma gotinha aí de conhecimento para vocês, para que comece a borbulhar algumas coisinhas, gerar alguns insights aí para vocês. Se vocês tiverem dúvida, manda aqui para mim nos comentários, direct, messenger. Se tiver contato meu no WhatsApp, manda também. Eu vou ficar muito feliz e satisfeito de poder sanar suas dúvidas e, quem sabe, em algum momento, encontrar você na sala de aula, sendo meu aluno, aprendendo ainda mais um pouquinho comigo. Beijo e até a próxima.